Uma boa noite a todas e a todos. Primeiramente, quero parabenizar a presença de todos os educadores e colaboradores da Educação Municipal de União da Vitória. Também, nessa noite de hoje, de toda a nossa imprensa que nos prestigia, nos acompanha nesta sessão. Mas, de forma especial, ao nosso prefeito Bachir, por ter vindo, já hoje cedinho pela manhã, participar junto das reuniões das comissões, acompanhar o trabalho da Câmara e nos prestigiar na noite de hoje com a sua presença e a sua fala nessa tribuna, nessa Casa de Leis. Muito obrigado, prefeito, pela valorização que o senhor tem demonstrado ao Legislativo de União da Vitória nesse trabalho. Nós, no dia de hoje também, no período da tarde, acompanhamos a licitação das escolas que têm dualidade administrativa. Aquela que foi liberado pelo governo do Estado, são 6 escolas que serão beneficiadas ao total, aonde está o Estado e o município dentro. São R$600 mil. E hoje, ao fim da tarde, já tem o nome das empresas vencedoras. Então, uma boa notícia para a nossa educação municipal, onde 6 unidades escolares municipais que têm dualidade, ou seja, Estado e município junto, estarão recebendo essa reforma, essa melhoria, levantado por vocês, diretoras municipais, mas principalmente das escolas, aqui o pessoal é do CMEIs, a maioria, né? Mas que é sequência do trabalho de vocês que tem. Quero me referir agora ao pronunciamento da vereadora Alandra, que me antecedeu. Quero aqui parabenizá-la por esse levantamento que ela fez junto à Secretaria Municipal, junto às diretoras dos CMEIs, junto às equipes educacionais, né, supervisoras dos CMEIs, que auxiliam e colaboram para que os dados possam chegar até essa Casa de Leis e, principalmente, a vocês, educadoras dos CMEIs, que são as primeiras pessoas a receberem a matéria mais importante que existe na natureza, que é o ser humano, que é as crianças que vêm para o Centro de Educação Infantil. Muitas delas vêm por necessidade porque seus pais trabalham. Muitas delas vêm por necessidades por não terem uma condição favorável no seu lar, ou até mesmo social ou financeira, e muitas vezes vêm também por encaminhamento judicial e que vocês sabem no dia a dia, que acabam aceitando, trabalhando e fazendo isso. Muito obrigado, educadoras do Centro de Educação Infantil, por essa sensibilidade, e a vereadora Alandra por esse levantamento de onde nós temos as demandas maiores ou menores. Ao observar esse relato apresentado e os números já levantados, mostra que se o trâmite das licitações tivesse obtido sucesso, nós teríamos resolvido todo o problema já do Distrito de São Cristóvão. O número de vagas aqui apresentadas e da necessidade, os 2 novos centros de educação infantil, o do Bom Jesus e o do Lagoa Dourada, supririam a necessidade, pelos números estatísticos aqui, do Distrito de São Cristóvão. Mas, conforme também foi dito, e peguei cópia do documento apresentado pela vereadora Alandra aqui, o Centro de Educação Infantil do Lagoa Dourada está na 7ª tentativa de finalização de obra. Isso por que acontece? Porque empresas sem uma condição de assumir uma obra vêm para a concorrência, vence uma concorrência com preço abaixo do mercado e depois, quando vão executar a obra, não tem capacidade financeira e técnica da concretização final. O do Lagoa Dourada é a 7ª tentativa. São 7 vezes que se tentou, a empresa ganhou, foi lá, assumiu, começou, abandonou. E o do Bom Jesus é a 5ª tentativa já. Iniciou do Lagoa Dourada na administração do prefeito Juco, em 2012. Nós passamos 4 anos com 3 licitações, que a empresa começou, abandonou, e também, pessoal, como uma empresa abandona, e todos nós somos servidores, que estão a maioria servidor público aqui, entendem que daí tem todo o trâmite judicial para ser feito. Por isso, demora. Mas bem apresentado, parabéns à vereadora por esse levantamento e trazer até essa Casa de Leis
com certeza todos aqui serão sensíveis a essa solicitação. O segundo tópico que eu tenho a apresentar aqui é sobre a licitação das escolas das dualidades e que todas deram correto. Isso é de uma felicidade imensa, porque é difícil na primeira que todos aceitem sem ninguém recorrer. Nós também, no dia de hoje, deixamos para falar sobre o problema da Sanepar. Eu falei alguns dias atrás, mas nada foi feito na cidade de Jardim. Os moradores da cidade de Jardim estão muito revoltados com a Sanepar devido à baixa pressão da água, queimando chuveiros, não tendo condição de uso para lavar sequer uma calçada e causando danos no nosso munícipe que paga por esse trabalho. A pressão lá era 30, baixaram para 10. Deveriam ter buscado um intermediário. São inúmeras pessoas que me procuram e nos cobram. E até agora não tive a resposta, né? Estou aguardando, que foi solicitado por essa Casa de Leis, sua presença, para tratar sobre o esgoto e principalmente esse problema da cidade de Jardim. Esperamos resposta, o povo está pagando por isso. Outro assunto que me traz a essa tribuna é também fazer um comentário e uma análise. Não fiz na sessão passada, ainda os ânimos estavam acirrados, mas uma análise da eleição no Brasil. O processo democrático eleitoral prevaleceu neste país, graças a Deus. Às vezes, os questionamentos são os mais variados. Como que elegeram Jair Bolsonaro? Polêmico, contundente, em certo ponto radical. O que elegeu Jair Bolsonaro realmente é o sistema político do Brasil. A falta de pessoas sérias na política. A falta de pessoas honestas na política. A falta de pessoas com valores morais e com coragem. É por isso que toda a nação brasileira, todo o povo brasileiro, que quem fez campanha não foi Jair Bolsonaro. Quem fez a campanha foi o povo brasileiro, por estar cheio do sistema. E por quê? Entender por quê. O povo votou contra o sistema. O povo votou contra o aparelhamento do Estado, onde milhares de pessoas em cargos comissionados federais foram nomeados, ministérios criados para absorver, abrigar e trabalhar um sistema ideológico socialista. E que foi trabalhado a fundo. Mas a sede foi tão grande ao pote que o povo brasileiro, com a sua inteligência, percebeu em tempo. O povo votou contra também a política em sala de aula pública. O povo votou contra também o repasse de verbas para verdadeiros parasitas, que são muitas ONGs, que não produzem nada, mas representam forças políticas partidárias de cunho socialista para o intento final, que seria a transformação do regime socialista nesse país. O povo votou contra. 52% das pessoas não concordaram e o sistema democrático prevaleceu. O povo votou contra também a tentativa de vitimizar classes, pessoas, raça, sexo, tentando movimentos, liberando verbas. O povo brasileiro é inteligente e enxergou. Também contra a roubalheira do BNDES, na Petrobras, no sistema de verbas de financiamento do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Bolsa Família, as vergonheiras a nível nacional de todos os estados. Mas não foi só a nível federal que isso aconteceu. Aconteceu em todos os estados e em todos os cargos. Seja no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos os lugares, houve
essa votação ou essa posição contrária por parte da população. Portanto, há necessidade, sim, de que o sistema político seja revisado e o pessoal esteja atento. Porque entendemos, em muitos casos, o efeito Bolsonaro elegeu senador, deputado federal, deputado estadual, governador, por cargos, delegado, sargento, tenente, coronel, enfim, juízes, exatamente na busca, na sede de justiça e de pessoas não ainda contaminadas pelo sistema. E após tantos anos, esse velho político e antigo político, considerado radical, é clamado e carregado pelo povo e escolhido pelas suas virtudes, que não é mais de obrigação. É obrigação ser honesto. É obrigação a pessoa honrar a palavra. É obrigação agir com moral e ética na política. Foi esta a resposta que nós vimos nas urnas. O confronto contra as entidades religiosas, independente da religião, era confrontado. O uso absurdo nas universidades, aonde a grande maioria, 90%, dos educadores a nível federal e muitas vezes estadual, eles vêm trabalhando num sistema político trazido e implantado por um falso sistema pseudo-pedagógico de Paulo Freire, que não passa de um sistema de implantar lenta, progressiva e permanentemente no cérebro das pessoas, a tal ponto do jovem, do adolescente, do familiar, discutir com o pai e a mãe essa razão de que acharia que tanto foi pregado uma história socialista de esquerda nas escolas e nos livros pedagógicos. Foi trabalhado isso, colocado na cabeça tão quanto com uma força da religião. Percebo, maioria concordando comigo, mas alguém dissidente também dizendo que não na cabeça, porque você já foi tomado, provavelmente, por esse trabalho da tua professora, do teu orientador, do sistema do partido, e não consegue. Para alguém ter noção da história, precisa aprender as duas. A história militar e a história dos livros. São duas totalmente diferentes. E precisa ler as duas para que você tire o teu parâmetro, o teu meio termo. Mas isso não é permitido. Não é. Nós já vemos massas de manobra sendo utilizado nas universidades federais, nos institutos federais do Brasil, e temos que estar atentos. Os alunos, os jovens, os adolescentes, os estudantes, os acadêmicos vão lá para dentro para aprender história, geografia, matemática, essas responsabilidades. Os demais, eles têm capacidade, sim, de fazer sua análise e não serem arrastados 24 horas por uma grande massa que tenta conduzir ao rumo. Aonde nós estamos vendo uma tentativa de erotização dentro das escolas públicas. Da criança, lá da fase mais tenra, de 6, de 5, de 7 anos para frente, se o plano fosse implantado. Muitos aqui conhecem, outros desconhecem esse plano. Basta fazer uma análise, a tal certezas que eles tinham que ignoravam a inteligência do povo, que continuariam no poder, pela última prova do Enem. Olhem o tema, as questões. Quem não concordar com as questões e responder politicamente, ideologicamente correto, reprova. Porque o ponto de vista e a questão correta é avaliado por quem montou. Portanto, se teu filho não concorda com o sistema esquerdista, socialista, não vai passar e não vai ter nota boa no Enem, não vai passar em vestibular, não passará em teste feito para realizar um mestrado, doutorado ou vestibulares enquanto permanecer. Mas, graças a Deus, acredito que tenha sido o último Enem contaminado.
Que tanto tema interessante, sem menosprezar nenhuma classe. Mas basta ler a questão 31, a 64, o tema, e analisar a que resposta eles conduzem. Um Brasil que precisa de 1 milhão de solução e poderia vir soluções através de respostas do Enem. Professor Jair, 1 minuto, por favor. Conversava com alunos meus e eles dizendo, o que adiantou estudar tudo aquilo na escola se nada valeu? Se eu não tiver imposto na minha cabeça a linha ideológica e socialista que foi cobrado na prova. Me assusta isso. Fica aqui o meu registro. Por isso, pessoal, né, quando se fala que é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, e foi clamado isso pelo concorrente, e justiça divina foi feita, porque abriu a mente do povo, em tempo de salvar a todos, por essa versão. Democracia é permitir você divergir do ponto de vista dos outros. Mas o sistema educacional, a nível universitário, não permite mais. Porque 95% dos mestres, dos professores, dos educadores, já trabalham com linha socialista, de esquerda, para produzir esquerdopatas, que são capazes de enfrentarem até a sua própria religião e toda a formação de um país. Precisa saber distinguir e ler as duas histórias. Principalmente quando nós sabemos que a crise institucional no Brasil se deu por desvalorização da polícia militar, a desvalorização do exército brasileiro, a desvalorização das Forças Armadas em seus atos. Quando você diz que um cara que anda com um fuzil na mão num ambiente de uma cidade é uma vítima da sociedade, não é, é um bandido. Suas considerações finais, portanto, pessoal, Jair, por gentileza. Aqui, parabenizar o ponto de vista do povo brasileiro em ter verificado isso. Eu tive a oportunidade de aprender as duas histórias. Quando fui militar, eu estou falando, senhor presidente, eu, quando fui militar, tive a oportunidade de aprender a parte militar, e quando fui professor, a parte da história das escolas. E como político, principalmente ver melhor. Portanto, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de vocês, e é necessário que se registre, principalmente... Por gentileza, eu peço à plateia que não se manifeste. Portanto, meu muito obrigado, parabéns, educadores, que têm a cabeça aberta, e vocês, principalmente, que trabalham com o que tem de melhor, mais precioso, nas mãos de vocês, no Centro de Educação Infantil. Meu muito obrigado a todos pela atenção.